irmão, minha irmã, 4 de janeiro, quarta-feira do tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Eu quero acolher você que pela primeira vez me encontra aqui no YouTube. Bem-vindo, bem-vinda, se inscreva aqui no nosso canal, deixe sempre aí o joinha, o like. Isso é importante. Sem joinha e sem like o vídeo não vai para frente. Sem joinha e sem like, às vezes o YouTube até desinscreve você do canal. Você precisa interagir com o vídeo. Como é que você faz isso? Simples, enquanto escuta, dá aí um joinha, dá um like. Isso faz muito bem aqui para o nosso canal do YouTube. E para ficar mais perto de nós, olhe aí na descrição do vídeo, tem um link aí para grupo de WhatsApp, para grupo de Telegram. E a respeito desse mês de janeiro, mês de férias, muita gente querendo vir a Alto Piquiri, mas a gente também aqui precisa descansar um pouquinho. Na tela está o WhatsApp da nossa paróquia, para você se informar sobre as nossas datas, os dias que tem as missas diárias ou não vão ter, para ninguém perder a viagem. Mas dia 19, a gente tem a missa do Impossível com o Glorioso São José, e quem sabe muitos do Brasil inteiro vão poder estar aqui nesse 19, justamente por ser um mês mais pacato, de férias para muitas pessoas. Evangelho de hoje, João, capítulo 1, versículos de 35 a 42, diz assim: Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus, voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus hoje pergunta para você e para mim: o que estáis procurando? Essa pergunta que Jesus nos faz, que Jesus fez ali para os discípulos, né? É uma pergunta que a gente também precisa se fazer. O que estamos procurando? Sobre isso, talvez gire a nossa vida, a nossa fé. Talvez nessa pergunta a gente encontre resposta para todo o bem que a gente fez e consegue fazer, mas também encontre a resposta para todas as maluquices que a gente já fez e todas as atrapalhadas que a gente já aprontou. O que estáis procurando? Veja, olha que bonito o Evangelho. João Batista então vê Jesus passando de novo, isso aqui já é depois do batismo de Jesus nas águas do Jordão, e ele aponta: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, 2 discípulos seguiram Jesus. Veja, é João empurrando seus discípulos para serem discípulos de Jesus, né? Nós precisamos ir a Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Isso é uma pergunta muito profunda, essa é uma pergunta que ela fica ecoando, né? O que vocês procuram? O que vocês querem? O que vocês procuram? E eles vão dizer: Mestre, onde moras, né? A casa é o lugar da comunhão, do relacionamento, da identidade. A casa é o lugar onde não existe glória, nem muitos aparatos e recursos e photoshops, né? A casa é o lugar onde a gente é o que é, né? Onde você mora, Jesus? E aí Jesus diz: Vinde ver. Jesus convida a uma experiência. Sabe, minha gente? Às vezes a gente reclama que a nossa fé não cresce. Às vezes a gente reclama que a nossa espiritualidade não cresce. Às vezes a gente reclama que queria ter mais fé, queria conhecer mais as coisas. Veja, a vida é feita de convites. Vinde ver. De vez em quando aqui eu convido, pontuo, dependendo da época do mês, né? Dependendo de alguns ciclos, eu convido você: venha ver nosso site, venha ver o Diário Espiritual, venha fazer experiência. Vinde ver. Tem pessoas também te convidando. Vem ver como é que é um acampamento, vem ver como é que é o retiro, vem ver como é que é a missa do padre. Vem ver, você precisa se mexer, filho. Nós estamos num mundo muito passivo às vezes. A gente acha que se a gente ficar sentado diante de uma tela, as coisas entram dentro de nós. Veja, vinde ver. Quantas vezes você foi convidado para fazer um retiro e não foi? Um acampamento e não foi? Para ir numa missa não vai? Quantas vezes você é convidado se tornar membro do nosso site, baixar lá o Diário Espiritual, imprimir, fazer suas coisas. Quantas vezes você é convidado, né? Os nossos resumos bíblicos, todos lá, tanto conteúdo.
Ou seja, vem fazer experiência. Se desloca. E eles tiveram que gastar, diz lá, foram pois ver onde ele morava e decidiram permaneceram com ele, era por volta das 4 da tarde. Aquilo foi tão marcante que São João, tão depois ao escrever esse evangelho, ele lembra a hora. Era 4 da tarde. Mas veja, se vim de ver significa eu vou renunciar ou vou reinterpretar a minha agenda, o meu dinheiro, o meu tempo, o meu feriado, o meu cansaço, o meu descanso, o meu passeio, as minhas férias. Vem ver. Para ir ver e ficar com Jesus, abriram mão de fazer outras coisas. Você consegue abrir mão de alguma coisa para ir até Jesus? Sabe, eu sempre brinco, né, mês de férias agora, eu falo, missa a gente vai, faça sol, faça praia. Você não consegue renunciar? Um domingo de praia? Uma hora e meia, 2, não sei. Quando você sair da igreja, a praia está lá. Está tudo lá. Veja, venha ver. Então, existem experiências e você vê como às vezes a gente não consegue mais fazer a experiência de Jesus, por exemplo, por causa de um celular, por causa de um Instagram, por causa de uma rede social. Vai rezar seu terço, vai ler sua Bíblia, vai fazer o seu diário bíblico. Quando você terminar, o Instagram está lá, está tudo lá. Então, ou a gente aprende a fazer renúncias e escolhas, ou a gente não consegue ir ver. Vim de ver. Vem fazer a experiência. Quando eles saem dessa experiência, um deles era André, irmão de Simão Pedro. Então, ele vai, né? Diz lá que ouviu a palavra de João. Um deles era André, irmão de Simão. Então, ele vai encontrar Pedro, dizendo, Pedro, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André, que tinha feito a experiência, conduziu Simão Pedro a Jesus. Jesus disse, Simão, a partir de hoje você é Pedro, né? Então veja, olha que lindo o testemunho que vai se difundindo, vai contagiando, né, as pessoas. O testemunho de João Batista toca André, o testemunho de André toca em Pedro. Mas, apesar, e é verdade, né, que o testemunho é importante, o testemunho ele é uma mediação para que cada um faça a sua experiência da fé. Mas tudo isso por causa de uma pergunta. O que vocês estão procurando, né? O que vocês estão procurando? E esse verbo procurar aparece uma vez só. Às vezes algumas pessoas me perguntam se eu uso alguma liturgia diária, alguma coisa. Eu gosto muito dessa aqui, já recomendei algumas vezes, vou recomendar de novo, tá bom? Eu gosto muito dessa aqui, ó, que se chama O Pão Nosso de Cada Dia. Eu quero deixar na tela os telefones deles e também o site, eu não ganho nada para fazer isso. Veja, isso aqui não é um diário espiritual, isso aqui não é uma homilia por escrito, isso aqui é um subsídio. Tem a primeira leitura, tem o salmo, as leituras, como outras editoras também fazem. Mas por que eu prefiro essa? Porque os comentários iniciais são bons, sobretudo quando tem data de santo, eles capricham, eles não economizam em contar a história do santo, elencar os principais fatos. Mas sobretudo porque, diferentemente das outras liturgias diárias, eles fazem um subsídio teológico simples, sem ser simplório, e melhor que as outras todas, a respeito do Evangelho de cada dia. Então, por exemplo, está aqui, ó, eu anoto, passo meu verde Palmeiras, e aí uso exemplos, traduzo aqui para vocês, de vez em quando eu aprendo muito com esse subsídio litúrgico. Então diz aqui que, por exemplo, olha, que nesse trecho do Evangelho de São João, que vai até o versículo 51 na verdade, mas enfim, diz assim, a palavra dizer, falar, responder, chamar, escutar, porque no Evangelho de São João os verbos são muito importantes. Olha só que interessante, aparece 4 vezes o ver e fixar. 12 vezes aparece o verbo seguir, 12 vezes, ó, ver 4 vezes, segue-me, seguir, seguiram, 12 vezes, né? Vir até Jesus, 9 meses, nesse trechinho do Evangelho. Encontrar, aparece 4 vezes. Ficar com Jesus, 3 vezes. Procurar, 1 vez. É isso que está escrito aqui, olha, por isso que eu gosto do subsídio. É simples, mas não é simplório. Mas daí, qual ensinamento eu tirei para você? E coloco aqui na homilia falada, está lá na homilia escrita também. Olha quantos verbos, né? Por exemplo, então, seguir, fixar, ver Jesus, aparece 12 vezes, né? Seguir Jesus aparece 9 vezes, mas esse 12, esse 9, esses verbos todos giram em torno de 1, que aparece uma vez só. Procurar. O que você procura? Você que tem um diário espiritual, que está lá no site do Padre, tem lá a pergunta, escreve, responde, reza. O que procuramos, meus irmãos?
Dessa pergunta decorre tudo. Dessa procura vem tudo. O céu ou o inferno, a salvação, a condenação, a paz ou a guerra, sabe? O que estamos procurando? O que estamos desejando? Estamos no início de um ano, né? Temos um ano todo pela frente. Se Deus quiser, vai ser um ano de bênção. Mas o que a gente procura nessa vida? Disso depende o 2023 que vamos ter. O que vocês estão procurando? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.